eu me perguntava: o que é a vida? Se a vida é o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, então não importa se neste tempo eu farei coisas boas ou ruins. O fim seria o mesmo, e nós seríamos como um momento que rapidamente se apagaria. E o tempo seria o senhor da vida. Uma vez eu li que para tudo há um tempo e para cada coisa um momento. Contudo, o tempo passa e não espera por ninguém. E se a vida é um momento determinado pelo tempo, quantas vidas o tempo tem? Enquanto nós passamos tempo, o tempo passa. Levando os momentos e logo traz a morte. Bem ou mal, tanto faz. Se a vida finda na morte, então nada disso tem sentido. Se a vida é só um instante, por que sacrificar o momento que o tempo oportunizava me experienciar? Por que privar-me de algo visando o amanhã que pode não chegar? Eu queria viver e entendia que isso significava aproveitar o instante o máximo possível e curtir tudo que o mundo me dava, porque a qualquer momento o tempo traria o fim. Foi quando eu ouvi falar de vida após a morte. Uma loucura que parecia não ter sentido, mas que ao mesmo tempo dava sentido à vida. E você que está nos ouvindo, passando aqui pela nossa cidade, viajando e que está sintonizado com a RVB FM, deixa Deus te surpreender, meu irmão, deixa Deus te surpreender, minha irmã. Se você agora está conectado, ouvindo a voz do crucificado, não é por acaso, mas é a providência de Deus que quer alcançar o teu coração e transformar a tua vida. Principalmente quando eu olhava para as coisas que me ensinaram a aderir como forma de viver. Tratava-se de um caminho que só os loucos sabem seguir, por ser um acreditar sem ver. E quer saber? Eu o encontrei. O vencedor da morte, o Rei da glória, o Criador da vida, o Senhor dos exércitos, o dono do mundo, o Senhor de tudo e de todos, Jesus Cristo, Yeshua, amado de minha alma, o Todo-Poderoso, aquele que rege o tempo. Pois é, mesmo tempo tem um Senhor que o limita, e eis que diante dele, olhando para o meu existir, uma nova pergunta surgiu. Será que existe vida antes da morte? E como uma ação louca, eu ouvi uma voz que não era minha, mas que falava dentro de mim. A vida nasce do tempo, no viver um momento que se consome na morte. Essa, por sua vez, separa a vida do tempo, examina detalhadamente os momentos e determina como vai ser a vida sem o tempo, portanto, sem fim. Vida sem tempo é vida eterna, e eu queria esta vida para mim. Aqui o indefinido acha definição, e definido não é compreendido, porque o compreender da razão não entende como o que foi encontrado permanece oculto, escondido da emoção, que mesmo sentindo se confunde, porque sente mas não vê, e quando vê não sente. Confusão e harmonia no reverso da ilusão, tão real que fez a guerra estabelecida tornar-se em paz. Porque o que eu pensava estar distante, na verdade estava perto e habitava dentro de mim. E olha o que ele me falou. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la.
mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por causa de mim, irá recuperá-la. E acrescentou: viva cada dia com a prudência do primeiro e com a intensidade do último. Nesta frase, ele me deu a chave para desvendar o mistério da vida antes da morte. Eu, que só tenho um instante, sendo que o que eu fizer neste tempo vai determinar como será meu existir eterno. Então eu preciso de fato ser prudente, mas também intenso. Ou seja, examinar detalhadamente as escolhas que preciso fazer no agora, para não escolher por algo que me retire do fim último que desejo alcançar. E depois é só colocar toda a minha disposição nesta ação, sendo inteiro no que escolhi viver no tempo que tenho. Foi aqui que eu descobri que a vida não era para o tempo, mas o tempo era para a vida. Tudo lindo, agora é só viver. Vivendo, eu descobri que esse negócio de viver cada dia com a prudência do primeiro e com a intensidade do último é bem mais profundo do que o que eu vivia na infância, quando eu assumia a postura de reservado e observador no primeiro dia de aula, ou quando eu dava-me por inteiro nas brincadeiras, no último dia que tinha para estar com os meus primos, nos períodos das férias escolares. Velho é forte, é vivo, cante, louve, bendiga o nome do Senhor que te acompanha sempre e que não te desampara jamais. É bem mais do que dar os melhores abraços, o melhor sorriso, do que aproveitar ao máximo a companhia dos amigos e dos parentes nas vésperas de uma viagem. De fato, a prudência e a intensidade, colocada em prática no agora da vida, é o segredo para viver com sentido hoje. E colocá-la em exercício em momentos que me eram convenientes, era para mim o céu na terra. Porém, o tempo nos presenteia com longos períodos que para nós se mostram inconvenientes. E vivê-los com prudência até que era uma boa, de certo modo uma fuga. Mas eu fui chamado a ser intenso no tempo presente e no presente do tempo. Foi aqui que descobri o que de verdade quer dizer renunciar-se a si mesmo, o perder a vida para recuperá-la. E porque para a maioria isso era uma loucura. Ser intenso no sacrificar-me pelo outro fez-me conhecer o amor, mas não o amor que muito se ouve falar e pouco se vê viver. Trata-se do amor que ama e não era amado, e que crucificado se tornou, se assim posso dizer, o cerne da prudência e da intensidade. Eu viro o quanto eu sou intenso em humilhá-lo, em flagelá-lo, em coroá-lo com espinhos, em transpassar o seu lado. E com uma intensidade muito maior do que a minha, ele recebe tudo o que eu ofereço e retribui sendo intenso em amar-me. No que ele viveu e vive, está o viver cada dia com a prudência do primeiro e com a intensidade do último, pois se encontra a essência e o macro de ambos e do conjunto todo. Isso é ganhar a vida eterna. Descobrindo isso, quase me perco em mim mesmo, pois eu não queria aceitar que intensamente eu o maltratava. Foi quando aprisionei em mim a intensidade e assumi aquela falsa prudência, que era fuga, como rota de vivência. Pensando eu que isso era o certo, iludido, eu entendia o tomar a cruz e seguir, mas queria segui-lo sem a cruz. E estando com o amor em tempo integral, quase desperdiço o tempo que cabia-me para amá-lo e amar. Foi quando, com outra face, minha intensidade apareceu. O que parecia ser outro era o verdadeiro eu, tocando o ensurdecedor som da alma, que silenciosamente conduzia-me à unanimidade comigo mesmo. Na união daqueles que aparentemente são tão divergentes, chegou a alegria e logo perpetuou o bom humor. Estou falando do que aconteceu fora de mim, mas que revelou-me o que se passava dentro. Com essa nova descoberta,
a prudência perfeita despertou. Para minha alegria, ela colocou em ordem todas as coisas. Assumiu o instante do agora no tempo e, dispondo deste meio, traçou a rota para que eu pudesse encontrar o fim último, conectando-me, enfim, com o sentido da vida, o viver visando a eternidade. Você precisa saber, isso despertou em mim uma saudade do amanhã, por me perceber projetado para o futuro, que ao mesmo tempo está tão próximo e se revela tão distante. Ei, eu não estou falando de uma ansiedade de um futuro que me rouba a graça do tempo presente, mas do agora, tão prudente e intensamente bem vivido, a ponto de libertar-me para o futuro eterno, que é a verdade para o qual eu vim ao mundo e devo assim viver. Antes eu achava que eu era os passos do caminho que caminhava, que os caminhos percorridos determinavam os passos que eu deveria dar. A prudência mudou em mim este conceito. Hoje eu sei, o que determina os passos que eu devo dar não é o que eu vivi ontem, mas o alvo que eu quero alcançar, não somente no amanhã, mas no agora do tempo, porque o meu fim último sou chamado a vivê-lo no hoje. Assumindo essa forma de vida, eu serei livre, uma liberdade que me faz romper com as seguranças do que fiz de bom, com as mágoas causadas pelo que fiz de não tão bom, com medo de não fazer certo e de errar, livre dos apoios que encontrava nas pessoas que eu amo e ou no amor que os outros têm por mim. A vivência e a intensidade aplicada no hoje da vida, na vivência do primeiro como último e do último como primeiro, abriu-me para o que acredito ser a liberdade adquirida pelo Cordeiro Divino e Santo, imolado no trono do madeiro da Santa Cruz por nós. Por essa liberdade dada e readmitida aos homens, ser esta via da qual até mesmo o Senhor Deus se autolimita. Aqui há o escândalo de uma sabedoria que os sábios e entendidos do mundo não notam. O homem, quando no exercício de sua liberdade se torna aquilo que já é no coração de Deus, dá testemunho de Deus, e Deus dá testemunho do homem. O agora mostra que ainda temos tempo para mergulhar neste mistério. Este mistério revela que, vivendo intensa e prudentemente a excelência dessa liberdade, o homem se acha no meio de Deus, tal qual é a escrita da palavra Deus, onde a palavra eu aparece no meio. Assim, rodeado por Deus em todos os lados, eu revelo Deus e Deus me revela. A imagem e a semelhança que fora roubada pelo pecado e restituída por Cristo é agora assumida por mim. Eis a minha meta, eis o meu e o teu fim último, eis o nosso destino. Nisto está o amor tão apaixonado e tão extravagante que Deus tem por nós. Amor que não se apoia no que fomos e somos, mas no que desde sempre somos chamados a ser. A prudência lançou-me nesta louca aventura, que nada mais é que servir o amor amando. A intensidade me impossibilita ser inteiro, completo, apaixonado nesta aventura. Nisto eu entendi que para tudo há um tempo, para cada coisa um momento. Contudo, a prudência lança meus olhos para além do tempo. A intensidade conduz-me a fazer o momento. Viver cada dia com a prudência do primeiro e com a intensidade do último é pedir alforria ao tempo, é tornar-se mestre do momento, é saber quem somos e para quem somos, é viver já no agora o que devemos ser amanhã. Viver cada dia com a prudência do primeiro e com a intensidade do último é aproveitar o céu, tão oculto e tão real entre nós.
é se permitir ser com Deus, em Deus, para Deus e por Deus, e assumir essa verdade no relacionar-se com Deus que está no outro. E aí, vamos juntos nessa jornada? Aventure-se!